Só que eu não faço isso sozinho. Essa é a galerinha que acompanha, nós fazemos juntos. Gabriela lá em cima, 4 anos. Felipe, 11 anos. Gabriela, do 4, já deu mais trabalho que Felipe nos 11 anos da sua existência. 1 ano e meio, Gabriela conseguiu quebrar o braço, ficar 2 meses com o braço engessado. Patrícia, que tem sido minha fiel escudeira ao longo desses anos. A Patrícia tem uma história interessante sobre ela. Eu passei já por muita coisa da minha vida. Não sou tão velho assim, não começo a calcular os anos, mas a barba engana. Mas eu já passei por muita coisa da minha vida. E eu passei por uma fase, perto de 17 anos, que eu cheguei para o meu pastor e disse: pastor, eu quero ser missionário, manda para mim São Paulo. Ele falou assim: você quer ser missionário? Você não me falou antes. Mas missionário não é quem vai para a missão tal. Missionário é aquele que prega Jesus aonde ele ainda não é conhecido. Então é o seguinte, nós vamos começar esse trabalho na favela. Você vai começar a ir para lá, começar a ajudar as pessoas que estão indo para lá. Você vai pregar o evangelho, você vai ser um missionário. Não entendeu nada. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lá fui eu. Durante 4 anos, dos 17, aliás, dos 16 até mais ou menos os 20 anos, eu trabalhei nessa favela junto com a Patrícia, ela era minha namorada nessa época. E então nós plantamos uma igreja lá, abençoamos as crianças que moravam naquela favela. Mais de 400 crianças se reuniam nos sábados, debaixo de um abacateiro enorme. De vez em quando caía um abacate na cabeça de uma criança lá, tinha que sair socorrendo. Mas durante 4 anos esse foi o nosso ministério. Com 20, eu cheguei para o meu pastor e falei assim: pastor, não quero mais saber desse negócio de ser missionário. Agora eu quero ser pastor. Me manda para o seminário. Ele falou assim: mas por que você não me falou antes? Você quer ser pastor? Ótimo. Pastor de jovens está indo embora. Você vai pastorear os jovens. Você vai caminhar com eles, você vai ensinar eles, você vai pastorear eles, você vai cuidar deles. Porque pastor é quem cuida de ovelha. Não, pastor, eu quero ir para o seminário. Não. Você vai fazer isso, né, pastor? Passou um tempo, mais um período de tempo, eu falei assim: quer saber? Eu não quero mais ser missionário, eu não quero ser mais pastor, eu quero ser rico. Eu mudei. E aí então eu fui para a faculdade de desenho industrial, me formei em desenho industrial, fiz especialização na área de computação gráfica, desenho animado. Durante muitos anos eu trabalhei com propaganda, tive uma agência de propaganda, até o dia em que Deus falou: bom, agora será que eu posso dizer para você o que eu quero de você? E eu disse: claro, o senhor pode dizer, eu tenho que aceitar? Se o senhor quiser dizer, o senhor pode. E aí Deus foi muito claro, dizendo: olha, agora é a hora de você realmente ser missionário. Agora eu quero que você deixe o seu trabalho, agora eu quero que você deixe o que você está fazendo, porque eu tenho um chamado específico para você, para uma área específica, para um lugar específico. E isso soava um pouco estranho, porque era exatamente no momento da minha vida em que as coisas estavam caminhando muito bem. Era a primeira vez na minha vida em que eu estava vendo as coisas acontecerem. E eu falava: Deus, mas abrir mão de tudo isso? E aí que entra a importância da Patrícia, porque depois de algum tempo eu conheci a MIAF, eu me tornei voluntário na MIAF. Algum tempo depois, então, eu me tornei missionário. Nós nos tornamos missionários de tempo integral da MIAF. Só que a gente fazia um acordo com ela. Eu disse: olha, eu vou ser missionário, você vai ser mantenedora. Você continua trabalhando, você continua dando aula, era professora de inglês, que alguém tem que sustentar essa casa. Durante alguns anos, Patrícia continuou dando aula, nós éramos apoiados por algumas igrejas, mas aquilo não era suficiente ainda, então Patrícia, com as suas aulas de inglês, nos ajudava no orçamento. Eu lembro claramente que no primeiro mês, como missionário de tempo integral, acostumado a ter um bom salário, uma boa retirada na minha empresa, aquele mês, todo o nosso dinheiro do mês foi R$90. Eu estou aqui para contar a história. Contar a história que
Deus supre as nossas necessidades quando nós decidimos nos render em obediência a Ele. E aí, em 2004, por isso que eu falo, não faça muito cálculo sobre os anos. Em 2004, eu já estava na MIAF como missionário de tempo integral, até então que o nosso diretor saiu, e aí a diretoria pediu para que eu assumisse como diretor interino durante 6 meses. Eu completei em março desse ano 9 anos como diretor da MIAF. São os 6 meses mais demorados da minha vida. E aí então em 2004, quando eu assumo como diretor, a Patrícia vem também me ajudar no escritório, e aí nós dois temos servido lá de tempo integral. Parte do nosso ministério tem a ver com viagens que nós fazemos periódicas à África, visitando alguns campos, visitando alguns projetos, visitando alguns lugares onde não há nada, que nós temos interesse de iniciar o trabalho missionário. Então a Patrícia, visitando alguns campos, visitando algum trabalho que nós temos com crianças, eu visitando o norte da África, por isso aquele cidadão ali está com seu rosto coberto, ele é um cristão, ex-muçulmano. Nós também damos treinamentos, vários tipos de treinamento para a igreja local, para novos missionários, treinamentos na área de parceria, conferências missionárias. Essas são outras viagens, enfim. E, resumindo, nós trabalhamos na mobilização, no treinamento, no envio de missionários para a África, que envolve toda a questão logística, de sustento, de saúde, de segurança e, é claro, de cuidado pastoral. A MIAF é uma organização com mais de 119 anos de experiência de trabalho missionário na África. Nós começamos um trabalho na África em 1895. Hoje nós temos mais de 1.300 missionários trabalhando em mais de 26 países do continente africano, em diversas áreas, diversos lugares, e esses são alguns dos países onde nós temos trabalhado: África do Sul, Lesoto, Madagascar, Moçambique, Namíbia, Angola, Tanzânia, Quênia, Ruanda, República Central Africana, Congo, Sul do Sudão, Chad e, na verdade, vários outros países do norte e chifre da África, que nós não divulgamos por uma questão de segurança, que são países fechados ao Evangelho, mas temos um trabalho desde o leste do norte da África até o chifre da África, praticamente em todos os países com presença missionária, inclusive em países de extrema perseguição no continente africano. Se você quer mais informações sobre isso, ali no fundo tem alguns folders, algum material da MIAF, você pode pegar à vontade, você pode levar para ler, você pode conhecer um pouco mais daquilo que nós fazemos. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso ministério, a gente tem um blog da nossa família, que é fegma.com.br, tem uma série de artigos, de textos, de pregação, enfim, cartas de oração do nosso trabalho, e aí tudo aquilo que você sabe, Facebook, Twitter, e a página da MIAF, que é miaf.org.br. E o mais importante, ore por nós. Ore por nós para que Deus continue nos fortalecendo, para que Deus continue nos sustentando. Nós não temos nenhum tipo de salário da MIAF. Nós somos missionários da MIAF. Antes de ser diretor da MIAF, eu sou missionário da MIAF. Eu e Patrícia somos sustentados por pessoas, por igrejas, por famílias que apoiam o nosso ministério como casal e apoiam aquilo que a gente tem feito. Lá no final também tem algum material que a gente trouxe e eu queria falar deles. Um deles é essa caixinha de oração. São 40 cartões de oração por 40 povos não alcançados da África que nós queremos alcançar nos próximos anos. E nós estamos conclamando a igreja brasileira a orar conosco por esses povos. Eu vou estar falando deixa eu ver quanto que vai ser aqui, no domingo, sobre os desafios da África, e vocês vão me ouvir falar que nós temos mais de 743 povos não alcançados na África, sem nenhum tipo de trabalho missionário entre eles.
E a Beata está comprometida então em trabalhar em 4 desses países. Além de alguns livros, na verdade 2, um é um gibi, que conta a história de conversão de uma menina no Chifre da África, como ela se converteu, história em quadrinhos, muito legal, vale a pena você investir na vida do seu filho. E se você quer testemunhos de muçulmanos que se converteram, a história de muçulmanos que se converteram, aonde não havia igreja. Cartões postais de seguidores de Jesus no mundo muçulmano. Pessoas que se converteram, pessoas que entregaram sua vida a Jesus no contexto de perseguição onde não havia igreja. Muito interessante, um livro que a gente acabou de editar e tem abençoado aí muita gente. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos. Apocalipse 7, a partir do verso 9. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz a salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e o adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Feche teus olhos, Pai. Nós lemos a Tua palavra e agora queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor inicie os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há um grande equívoco na igreja, de modo geral, quando nós falamos sobre missões. Há quem acredite fielmente que o objetivo principal da igreja é missões. Há quem acredite e pregue que a razão da existência da igreja é a obra missionária. Deixa eu te dizer, não é. A razão da existência da igreja é missões. É adoração. A gente vai ficando impregnado, você vai esquecendo. A razão da existência da igreja é adoração. Nós fomos criados por Deus para adorá-lo. A história toda do Velho Testamento, da criação até a chegada de Jesus a viver entre nós, é uma história de Deus recebendo ou querendo receber a adoração do seu povo. E eu gostei muito da frase que você disse, eu anotei aqui. Missões é isso, levar adoração onde não há. Aliás, a minha pregação é sobre isso. A razão da nossa existência, como seres criados por Deus, é adorarmos a Deus. E John Piper vai dizer que missões existe exatamente porque não existe adoração. Isso, meus irmãos, é desde a criação. Se tem uma coisa que me fascina, é a história de relacionamento entre Adão e Deus. A Bíblia diz que no entardecer, Deus descia ao jardim do Éden para se relacionar, para conversar, para estar junto. E eu fico imaginando como era esse relacionamento, como era essa interação, como era esse tempo de Deus com Adão.
E às vezes a minha imaginação vai bem longe. E às vezes eu fico imaginando que Adão estava ali sentado, Deus chegou, passou um animal e Deus falou assim: Adão, e aí, aquele animal? Qual foi o nome que você deu para ele? Aí Adão falou: Deus, eu olhei para ele, achei um cara de tigre. Deus falou assim: tá aí, tigre, gostei. Era esse o tipo de relacionamento que Deus alimentava, tinha com um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo. Porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. E adoração nada mais é do que essa expressão de relacionamento profundo, íntimo com Deus. Mas acontece que ao longo da história da humanidade, nós fomos separados de Deus por conta do pecado. E toda a história bíblica é uma história de Deus agindo para trazer novamente o homem ao relacionamento com Ele. É assim com Noé, é assim com Abraão, é assim com Moisés, é assim com os profetas, é assim com todos os homens e mulheres que Deus chama no Velho Testamento. Deus nos chama para resgatar o povo, para trazer o povo de novo a esse relacionamento íntimo e profundo com Deus, até então a vida de Cristo. De uma forma cabal, de uma forma conclusiva, faz tudo o que é necessário para que o caminho seja restaurado, para que essa conexão novamente seja restabelecida. Em outras palavras, Apocalipse é uma visão da expressão final do que vamos experimentar um dia, gente de todas as nações, povos, tribos e línguas, diante do Cordeiro. E meus irmãos, às vezes esse texto deveria alegrar o nosso coração, nos encher de júbilo no nosso coração, porque afinal nós estaremos nesse local, nós estaremos presentes nesse dia, adorando a Deus, louvando a Deus. Mas eu preciso confessar para você que meu coração, muitas vezes, na maioria das vezes, quando lê esse texto, ele se entristece, porque eu sei que ainda há nações, povos, tribos e línguas que não podem adorar a Deus, e não podem adorar a Deus porque não conhecem a Deus, porque nunca ouviram falar de Deus. Como eles vão adorar a quem eles não conhecem, a quem eles não experimentaram, a quem eles não vivenciaram nas suas vidas? Ainda em Salmos, no capítulo 100, o salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Não há exceções, só há inclusões. O desejo do coração de Deus é ter para si um povo que o adore, mas a expressão desse povo é todas as nações, todas as tribos, todos os povos e línguas. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cântico, sabendo que Deus, que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai por suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor, dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade é de geração em geração. O que Deus quer para si é uma adoração genuína. E adoração e missões andam profundamente conectadas, andam profundamente juntas, porque sem adoração nós precisamos de missões, e para que haja missões eu preciso de adoradores.
Porque a adoração, acima de tudo, é entrega total. Entrega total em adoração ao Senhor. O salmista começa a dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Eu acabei de dizer para vocês, queridos, pelo menos 743 comunidades, povos, tribos, etnias africanas. Não tem nenhum trabalho entre eles, nenhum missionário entre eles, nada acontecendo entre eles. Não há uma igreja entre eles, não há expressões de adoração ao Deus verdadeiro acontecendo entre eles. Povo Macui, norte de Moçambique, divisa com a Tanzânia, mais de 100 mil pessoas, cerca de 3 ou 4 convertidos. Dos 3 ou 4, 2,5 a gente ainda tem dúvida. Não há expressão de adoração a Deus no meio desse povo. Mas Deus quer para si um povo que o adora. O salmista, no primeiro verso do Salmo 100, nos convoca, nos chama para celebrar o seu nome, para celebrar a sua glória. Mas o texto é claro em dizer que esse chamado não é para alguns, mas esse chamado é para todos. A celebração que Deus espera é uma celebração conjunta de todos os que habitam na terra, todos os povos, todas as nações. Por isso, João em Apocalipse é muito claro em dizer: o sonho de Deus está cumprido, porque agora há aqui a expressão de todas as etnias, de todos os povos representados diante do Cordeiro. Isso significa, irmãos, que enquanto não houver a expressão clara de todas as de adoração entre todas as etnias, nós como igreja precisamos continuar trabalhando. Nós como igreja precisamos continuar avançando. Nós como igreja precisamos continuar enviando cada vez mais e mais e mais pessoas aonde Cristo ainda não foi anunciado. Recentemente eu estava aqui em Campinas, pregando numa igreja, e falando sobre todos os desafios da África, falando sobre todas as necessidades do continente africano. E aí então, um senhor, líder daquela igreja, veio na minha direção depois do final do culto e disse para mim assim: irmão, muito bonito o que você falou, muito interessante o que você falou, mas eu não concordo com nada. Eu falei assim: mas por que, meu irmão? Qual parte que você não concorda? Com nada. Eu não concordo da gente ficar falando aqui na nossa igreja de mandar missionários para a África, de mandar missionários para a Ásia, de mandar missionários para esse ou para aquele local, sendo que aqui em Campinas tem tanta coisa para fazer. Aí eu respondi a ele fazendo uma pergunta: querido, o irmão acha realmente que Campinas precisa de missionário? Eu quero repetir essa pergunta para você. Querido, você acha que Piracicaba precisa de missionário? Não. Piracicaba não precisa de missionário. Piracicaba tem você. Mas existem 743 povos lá na África, que se ninguém sair, que se ninguém chegar lá, o Evangelho não vai descer de paraquedas. Quando eu olho a ideia de ir a um povo não alcançado, é como se fosse sabe esses dominós que as pessoas montam, aqueles dominós imensos, que quando derrubam formam aquela figura? Quando eu falo sobre povos não alcançados, eu vejo essa imagem na minha frente.
Porque a grande verdade é que o trabalho é de Deus. Nós só podemos agir por Ele, em nome dEle e para Ele. Então, quando eu olho para o povo no passado, eu vejo esse dominó, como se Deus já houvesse montado todo esse dominó. Está pronto. Só tem problema. O que precisa acontecer para aquelas imagens começar a aparecer? O primeiro dominó precisa ser empurrado. Nós precisamos de pessoas que se dispõem a dar o primeiro passo, para que, dando o primeiro passo, o Evangelho possa se esparramar e chegar então a todos os lugares. Se por um lado a razão da existência da igreja é a adoração, por outro lado, a tarefa principal da igreja é missões. Desde a ascensão de Cristo, a tarefa de proclamação do Evangelho a todos os povos passou a ser uma tarefa da igreja de Cristo. Ou seja, uma tarefa minha e uma tarefa sua. Hoje, nós, como igreja, somos responsáveis em levar todos a celebrar o Cordeiro, a adorar o Cordeiro. Cabe a nós obedecer, porque afinal, aqueles que adoram são obedientes, porque a adoração, acima de tudo, é obediência. Adoração, meu querido, não é você cantar uma música interessante. Adoração não é você levantar as suas mãos. Adoração é muito mais que isso. Você pode cantar, você pode levantar as suas mãos, você pode orar a Deus, você pode ler a Bíblia, e necessariamente você pode não estar adorando a Deus, porque adorar a Deus tem a ver com obedecer a Deus acima de todas as coisas. É uma entrega total, é uma dedicação total, mais do que cantar, mais do que dizer frases de efeito, mais do que chorar ou quaisquer outras manifestações que nós possamos ter. Se nós não obedecemos ao chamado de Deus para nossas vidas, nós não o adoramos verdadeiramente. Entrega total, dedicação total. Como tem sido difícil falar sobre entrega, dedicação total nos dias de hoje na igreja. Nós somos uma cultura extremamente egocêntrica, extremamente antropocêntrica, onde nós nos colocamos no centro de todas as coisas, colocamos o homem no centro de todas as coisas. E esquecemos que quem deve estar no centro é Deus. Recentemente eu estava numa conferência, falando numa conferência, e junto comigo estava o Pedro do Borel. Não sei se vocês provavelmente o conhecem. Trabalhou muitos anos na favela do Borel, no Rio de Janeiro. Passou os últimos anos no Egito, como missionário lá. E o Pedro, na sua pregação, contou uma história muito interessante, que fala exatamente sobre esse sentimento que permeia a vida da igreja. Ele disse: Paulo, ele disse para a igreja: olha, eu estou ficando assustado com o que eu tenho visto nesses dias, depois que eu voltei. Eu fiquei 5 anos fora, e eu confesso para vocês que eu não conheço muito bem mais a igreja. Eu fiquei pensando naquilo, o que aquilo significava, e aí ele disse: olha, eu cheguei, fui pegar uma grande igreja, uma grande conferência, e as coisas que eu ouvia falar da igreja, que a igreja não estava nem aí, que a igreja estava desligada, que a igreja não queria se envolver, que a igreja só pensava em si mesmo, eu falei: não é possível, não é isso que está acontecendo aqui. Ele disse que no momento da adoração, no momento dos cânticos, a igreja estava cantando uma música. Essa música era mais ou menos assim. Eu sou cantor. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão da minha vida.
E ele falou assim: eu tive a visão dos céus naquele momento. Eu vi Deus pegando sonhos, recebendo os planos, recebendo a vida, recebendo a família. E eu falei: Deus, é isso que o Senhor quer, é essa igreja que o Senhor quer. Mas ele disse que logo em seguida ele teve a visão do inferno, porque aí eles começaram a cantar: restitui, eu quero de volta o que é meu. Em outras palavras, é isso que nós temos feito. Nós oramos para que Deus nos abençoe, nós oramos para que Deus nos dê as coisas, nós oramos para que Deus abençoe o nosso filho, nós oramos para que Deus faça isso na minha vida, nós oramos para que Deus faça aquilo na nossa vida, e nós oramos para Deus fazer isso e aquilo outro, para nós, por nós, a todo momento. Mas o Evangelho é o contrário. O Evangelho é: eu faço para Ele, eu dou para Ele, eu me entrego para Ele, e as outras coisas é com Ele. Há uma inversão de valores, há uma inversão, e quando há uma inversão, a igreja não caminha, a igreja não se torna missionária, ela fica estática, ela fica parada, ela fica pensando só nela mesma. O salmista vai dizer: servir ao Senhor com alegria. E, meus irmãos, a adoração a Deus tem a ver com serviço. Uma vida de adoração é uma vida de serviço. Serviço em favor a Deus, serviço em favor ao próximo, serviço em favor daqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Sinceramente, eu não consigo entender as pessoas dizerem que adoram a Deus, mas as suas vidas não refletem Cristo na vida dos outros. Porque para servir a Deus, nós precisamos nos entregar 100%. Nessa época que eu trabalhava nessa favela, um dos líderes daquele trabalho era um presbítero na minha igreja. O senhor muito rico. O senhor, ele tinha muito dinheiro, era aposentado já de uma grande empresa. E eu lembro que tinha passado muito tempo, ele tinha comprado um Del Rey. Se você tem menos que 35 anos ou 30 anos, você não sabe o que é um Del Rey. Quem tem mais sabe do que eu estou falando. Del Rey era hoje um Corolla, um Civic. Deu para entender agora? Não sabe? Então tá bom. Ele tinha comprado um carro desse zero, é o Del Rey Guia, que era mais top ainda. O estofamento do carro era aquele bege clarinho, uma coisa linda, cheirava novo, era uma coisa impressionante. E no final de semana, de uma sexta para o sábado, caiu uma tempestade muito forte em Londrina, granizo. E não preciso dizer para vocês que a grande maioria das casas na favela foram destelhadas. E choveu muito, choveu muito, choveu muito. Algumas pessoas se machucaram, algumas pessoas acabaram ficando feridas. Então, na primeira hora, no dia seguinte, era mais ou menos 6 horas da manhã, eu peguei minha bike e corri lá para a favela para saber como estavam as coisas, o que estava acontecendo. E aí, eu me lembro que cheguei e a visão que eu tinha era uma visão quase que de guerra. Muita criança chorando, as pessoas encharcadas, tinham perdido toda a sua roupa, tudo que tinham, pessoas que perderam suas casas. Era um negócio realmente desesperador. E aí então havia uma mulher. A mulher estava grávida, e durante a chuva, tentando se esconder os seus filhos, ela caiu, machucou a barriga e ela estava tendo sangramentos, grávida. E logo que eu tinha conversado com ela, chega o seu Aristóteles com o seu Del Rey Guia zero, com banco estofado, com banco beijinho claro, recém-placado, bonitinho. E aí ele olhou para mim, naquela época não tinha ciática, nada, ambulância, não tinha nada disso. Ele olhou e falou assim: precisamos levar essa mulher para o hospital, urgente. E aí então eu falei assim: tá bom, então vamos tentar achar alguma coisa aqui.
E eu fui catando uns lençol que eu achava pelo caminho, umas cobertas que dava, eu vou me emprestar, vamos forrar aqui o carro. Ele falou assim, não, meu irmão, não dá tempo para isso. Nós precisamos ir. Eu falei, estou no carro do senhor aqui, um banco novo, cheirando novo. E eu assim, meu irmão, esse carro é de Deus, foi Ele que me deu. Se eu não puder servir, se eu não puder usar para o reino, não serve para nada. Naquele dia eu aprendi a minha primeira lição sobre missões. Se aquilo que eu tenho, se aquilo que Deus tem me dado, não está à disposição dEle, não serve para nada. Eu não sou merecedor de ter aquilo que eu tenho, se aquilo que eu tenho não serve para o reino de Deus. Aquele homem colocou aquela mulher, aquele homem então foi com ela ao hospital. E aí então eu juntei algumas famílias que estavam extremamente sem nada, liguei para o pastor da minha igreja, aquele mesmo que tinha mandado eu ir para a favela, e falei para ele, pastor, é o seguinte, eu estou indo para a igreja, e nós vamos ter que levar esse povo para dormir lá na igreja, porque eles perderam a casa, vai começar a chover de novo, e nós precisamos dar um lugar para eles ficarem. E o pastor falou assim, não, beleza, vai lá. Eu peguei a chave da igreja, meu pai era diácono, eu peguei a chave da igreja, e eu fiz talvez uma coisa que eu não deveria ter feito. Eu profanei o santuário. Foi isso que falaram para mim na reunião que me chamaram depois. Porque a igreja tinha um piso como esse. Aliás, não era esse, era aquele vermelho, aquele vermelhão. Chovendo, frio, não dava para deixar ninguém dormir num piso frio. Então eu levei o pessoal para ir lá dormir no púlpito, porque o púlpito era carpetado. Era um carpete assim mais ou menos grosso. E aí então eu levei, a gente arrumou algumas cobertas, liguei para umas mulheres da igreja e falei assim, irmãs, preciso de um café da manhã aqui amanhã de manhã. Enfim, e a final da história é que eu fui chamado para uma reunião depois, e aí a palavra que deram para mim, você profanou o santuário do Senhor. Eu lembro que a minha resposta foi muito simples. Eu era um menino, mas minha resposta foi muito simples. Eu falei assim, desculpa, mas se essa igreja não serve para colher as necessidades, ela não serve para mim. Eu não fui embora, graças a Deus, Deus mudou o coração deles. Eu fiquei lá um bom tempo ainda. Mas eu tinha acabado de aprender com um homem que pegou o seu Del Rey 0 km, colocado uma mulher suja, ensanguentada no carro dele, para levar no hospital, porque ele disse que o reino de Deus, as pessoas, são mais importantes daquilo que eu tenho. Servir ao Senhor é entregar tudo aquilo que nós temos. Um autor, um dos seus comentários, ele diz o seguinte, que a palavra servir em hebraico, como em outras línguas, dá a ideia que o serviço é indivisível. Isso significa que é uma palavra que não deixa vão e nem escolha entre a adoração e o trabalho. Isso significa que se você é um adorador, consequentemente você é um serviçal. Eu vou repetir isso. Se você é um adorador, consequentemente você é um serviçal, ou você é um servo. Deixa eu contar uma coisa interessante sobre o servo para você. Servo obedece. Servo não questiona. Servo não pergunta. Servo não dá segunda opção. Servo ouve a voz do seu mestre e obedece. Quem não serve não pode adorar. O salmista vai dizer que nós somos ovelhas, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Talvez você se lembre que essa expressão ovelha foi usada por Jesus em João capítulo 10, verso 16, quando ele diz, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. O mesmo texto de Mateus capítulo 9, verso 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. A verdade, meu irmão, é que ainda hoje,
há milhares e milhares de ovelhas que ainda estão fora do aprisco. Milhares e milhares de ovelhas que ainda estão desgarradas, sem pastor. E Ele, o bom pastor, anseia em tê-las junto para si, para cuidar delas, para alimentá-las, para ser o pastor. Nós devemos nos atentar como igreja. Nós precisamos voltar e talvez recomeçar a olhar para as nossas vidas, a olhar para a vida das nossas famílias e começar a nos perguntar: será que nós estamos realmente servindo a Ele, adorando a Ele como Ele merece? Será que a nossa expressão de adoração a Deus reflete Cristo na vida das pessoas? Será que quando nós dizemos adorar a Deus, nós estamos como igreja servindo a Ele para que o Evangelho chegue aonde Ele ainda não chegou? Será que nós vivemos uma vida realmente de entrega total, de dedicação total a Ele, para que a vontade dEle se cumpra através das nossas vidas? Se não, se a nossa resposta é não, nós precisamos nessa noite pedir perdão a Deus e dizer: Deus, precisamos começar de novo. Nós queremos ser uma igreja missionária, mas antes de sermos uma igreja missionária, precisamos ser uma igreja adoradora. Porque onde Deus encontrar verdadeiros adoradores, Deus encontrará pessoas dispostas a se envolver na obra missionária. Seja indo a um campo transcultural, a um lugar não alcançado, ou mesmo uma tribo urbana não alcançada aqui em Piracicaba, ou em qualquer outro lugar. Seja enviando, como aqueles que sustentam e suportam o trabalho missionário. A grande verdade é que não há escapatória. Você pode até acreditar que nem todos são missionários, no sentido original da palavra, que tem a ver aquele que é enviado para pregar onde Cristo ainda não foi anunciado. Mas uma verdade é inevitável para a vida da igreja: se não somos todos missionários, todos temos uma missão. E da missão nós não podemos nos excluir. E da missão nós não podemos ficar fora. A pergunta é: a sua vida é uma expressão de adoração a Deus verdadeira, que está pronta a obedecer a Ele em todas as coisas, em todos os momentos? Muitas igrejas fazem nas suas conferências missionárias que eles chamam de mesa redonda. Eu brinquei semana passada na minha igreja, tinha uma dessas mesas redondas, nunca tem mesa, mas era uma mesa redonda. E sempre fazem a mesma pergunta nessa mesa redonda, para os missionários ou para os pregadores que estão lá: como foi o seu chamado? E aí então vem um e fala: eu estava orando e aí Deus falou comigo assim, assim, assim. O outro veio e falou assim: eu estava fazendo isso, ou no momento devocional eu li e Deus falou claramente, ou estava numa conferência e Deus falou. E todos esses chamados são reais, são verdadeiros, são plausíveis. Aí sempre chega a minha vez. Eu fico extremamente frustrado, porque daí vem: como foi o seu chamado? Eu digo assim: eu nunca tive um chamado. O que eu tive no meu coração foi um entendimento claro de que no momento em que eu recebi Cristo na minha vida, eu entreguei para Ele toda a minha vida, de modo que Ele pudesse me mover, me levar ou fazer da minha vida aquilo que Ele bem entendesse. E hoje eu estou servindo como missionário na minha área. Eu não sei quantos anos mais, ou quanto tempo mais Deus vai continuar me usando dentro desse contexto como missionário da minha área. Uma coisa eu sei: Ele sempre vai me usar, porque eu coloquei a minha vida nas mãos dEle, para servir a Ele, naquilo que for
necessário. E nós precisamos fazer isso. Mais do que isso, nós precisamos colocar a vida daqueles que têm filhos, dos nossos filhos nas mãos de Deus. Dos motivos que mais fazem com que chamados missionários genuínos morram no meio do caminho são os pais. O filho chega depois de uma conferência todo animado: pai, eu estava lá e Deus falou no meu coração, eu acho que Ele está me chamando para missões. Moleque, larga a mão de falar essas besteiras, vai estudar, vai fazer alguma coisa que presta. Eu já ouvi isso. Não eu do meu pai, pelo contrário. Meu pai sempre foi um grande incentivador. Mas eu já ouvi adolescentes, jovens, rapazes, moças que chegaram para falar comigo no aconselhamento e dizer: eu tenho um chamado, só que eu não tenho o apoio da minha família. Nós precisamos abrir mão dos nossos filhos, porque a adoração é entrega, inclusive dos nossos filhos. Nós precisamos abrir mão dos nossos bens. Eu fico extremamente preocupado com gente que só amontoa. Salmo 67 diz que nós somos abençoados para abençoar as nações. Eu lembro que, tentando ensinar isso para o meu filho, hoje ele está com 11 anos, na época ele tinha mais ou menos uns 6 anos, e aí então a gente recebeu um cofrinho desse da igreja, um cofrinho missionário. E a gente fez um acordo, falou: então aqui, ó, aqui o seu cofrinho, e aqui está o cofrinho missionário. Então toda vez que você tiver 2 moedinhas, você vai colocar uma no seu cofrinho, uma no cofrinho missionário. Naquela época eu não sabia muito bem a questão de valor, então ele pegava, dividia o número de moedas e colocava. E aí o combinado era que quando então ele enchesse o cofrinho dele, ele ia abrir o cofrinho dele, ia para o shopping comprar um brinquedo que ele quisesse. Só que ele escolheu o brinquedo antes de abrir o cofrinho. E o brinquedo custava, eu não vou lembrar, mas assim, custava lá R$80, sei lá, estou dando um número aqui. Eu me lembro então que chegou no dia de abrirmos o cofrinho dele. Quando nós abrimos o cofrinho, tinha lá R$45, R$46. Não era suficiente para comprar aquilo que ele queria. 5 anos, 5 para 6 anos, esperto. Ô pai, e esse outro aqui? Eu falei: não, filho, esse é de missões. Esse é o que a gente está guardando para entregar lá na igreja. Não, mas, filho, esse é de Deus. Esse é a nossa entrega a Deus. E aí então, Felipe, não tão contente assim, não tão alegre, mas convencido, no domingo pegou o seu cofrinho missionário e levou lá na igreja, entregou e tudo mais com as outras crianças. Na quarta-feira, a secretária da igreja de missões me liga e diz: Paulo, é o seguinte, nós juntamos todos os cofrinhos que as crianças levantaram e nós resolvemos, com a oferta que levantamos para as crianças, abençoar os filhos dos missionários. Então nós dividimos e então vai dar R$80 para cada um. Não era 80, mas era exatamente o valor daquilo que ele queria para comprar o brinquedo dele. E aí lá vai o pai e a mãe correr para tentar explicar para ele como que Deus faz essas coisas. Filho, olha, você não entregou? A Bíblia diz que quando a gente entrega todas as coisas, Deus cuida da gente. Está aqui, ó. Aqui o seu dinheiro, a igreja te deu isso como oferta. Vai lá e compra o seu brinquedo. Daquele dia até hoje, o Felipe não. Você não precisa perguntar para ele. Ele tem o cofrinho dele, ele tem o cofrinho missionário. E todos os anos ele tem investido em missões, através do cofrinho que ele tem. Doação. O propósito de Deus acima dos meus próprios interesses. Queria que você fechasse seus olhos.
Eu queria que você olhasse para si agora. Eu queria que você olhasse para você mesmo. Esquece quem está do seu lado, esquece quem... Olhe para você. E faça uma pergunta. Você é um verdadeiro adorador? Ao ponto de entregar todas as coisas e tudo que envolve a sua vida a Deus? Você está aqui numa conferência missionária, eu estou te dizendo nessa noite que missões começam com uma verdadeira adoração a Deus. Missões começam com uma vida de entrega a Deus. Missões começam com uma vida profundamente colocada no trono de Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim, e independente do que o Senhor quiser de mim, eu estou dentro. Adoração não é o cântico que nós cantamos. Adoração é uma vida entregue no altar de Deus. E se você quer participar do propósito de Deus para todos os povos, para todas as tribos, para todas as nações e línguas, compreendendo que o propósito dele é ver a representação de todas as etnias diante do trono do Cordeiro, adorando, você precisa fazer essa oração nessa noite, dizendo: Deus, eu entrego a minha vida em adoração ao Senhor. Você não vai vir aqui e dizer: Deus, eu estou entregando a minha vida para missões, estou entregando a minha vida para te servir. Você vai dizer: Deus, eu vou entregar a minha vida em adoração ao Senhor, no teu altar. Porque uma vida entregue no altar de Deus é uma vida pronta a responder qualquer chamado de Deus. Se você fez essa oração colocando a sua vida em adoração ao altar de Deus, dizendo para Deus claramente: Deus, a partir de hoje eu quero te servir, te entregar tudo. Quero que você levante uma das suas mãos. Eu quero ver onde você está, porque eu quero orar com você.